Bom, vamos lá, gente. 14º dia de quarentena, comida e água acabaram, só tem cerveja em casa. Descobri que eu moro com mais uma pessoa, brincadeiras sem graça, hahaha. Então, gente, antes da gente começar, recomendar 4 livros para vocês, porque só processo civil não dá, né? Bom, primeiro livro, acho que é bem interessante nessa época. Eu acho que eu esqueci de indicar para vocês na primeira aula que eu dei, mas eu sempre falo para os alunos lerem, que eu acho muito importante para todo mundo em geral. Tem uma pegada de autoajuda, vocês podem achar graça, mas é muito bom. Bom, é o livro do Augusto Cury, Ansiedade. Pode ser um ou dois, não tem muita diferença. É bastante interessante porque ele fala que cada pessoa tem um tempo, você não precisa se provar para ninguém e tudo mais. Isso é legal, especialmente acho em ambiente escolar, né? Ambiente acadêmico, ambiente profissional, que a gente sempre se coloca numa posição de comparação com quem está ao nosso redor. E sempre tem aquele cara que é ponto fora da curva, né? Então a gente acha que, pô, o cara passa muito rápido no concurso, o cara passa muito bem em todas as matérias, o cara sabe muita coisa, o cara estuda muito, mas cada pessoa é diferente. Ele explica que a gente não deve se medir pela régua dos outros. E quando a gente começa a fazer essas coisas, gera ansiedade, e a ansiedade é porta de ingresso para a depressão, né? Então eu acho muito legal, é bem curtinho, vocês conseguem ler em 1, 2 dias no máximo. O outro livro que eu recomendo, acho que foi o melhor livro que eu já li na minha vida, que é o Sapiens. Sapiens, do Yuval Noah Harari. Isso aqui é a versão comercial da tese de doutorado dele em História. Então tem uma pesquisa científica bastante densa, que ele conta tudo o que aconteceu, uma visão alternativa, na verdade, de tudo que aconteceu com o ser humano desde o começo da humanidade. Ele explica quais são as razões pelas quais ele acha que o ser humano deu tanto certo em relação, quer dizer, ele até vai discutir se a gente deu certo mesmo em relação a outras espécies. O que eu acho muito legal nesse livro, quer dizer, eu acho o livro todo muito legal, mas o que eu acho bastante interessante é que o livro começa falando de direito e realmente muda um pouco a visão, pelo menos mudou a visão que eu tinha um pouco sobre direito, e essa parte eu acho bastante interessante para vocês levarem para o resto da faculdade, o resto da carreira jurídica de vocês. Bom, terceiro livro é esse aqui. Eu acho que ele já existe em português. Acho que é Projeto Desfazer mesmo em português. Esse livro, o Michael Lewis é um escritor muito famoso, tem vários best-sellers, né? E esse livro particularmente conta a história de dois pesquisadores. Um deles ganhou um Nobel de Economia e conta a relação deles toda a pesquisa deles. É uma questão de psicologia cognitiva, economia comportamental. Foi um dos melhores livros também que eu já li. E o último eu emprestei, a pessoa está fazendo uso melhor do que eu, que é o Misbehaving. Eu não sei se ele tem em português, Misbehaving no sentido de mau comportamento, né, se comportar de forma errada, que é também de um cara que ganhou o Nobel de Economia. Ele também conta a pesquisa dele e é muito legal porque ele explica como surgiu a ideia da economia comportamental. Cronologicamente, a história do Misbehaving é posterior à história do Undoing Project. Então, se vocês quiserem ler, eu recomendo na ordem. E todos baratinhos na Amazon, entrega rápido, podem ler, acho bastante interessante. Acho que a gente tem que cada vez mais ler coisas fora do direito, porque senão a gente fica muito bitolado, né? Fica sempre com a cabeça muito fechada. Inclusive, esses livros todos, eles têm inspirado uma forma diferente de eu pensar o próprio direito processual. Então, acho que é importante para vocês. Um filme muito bom que eu vi, Jojo Rabbit. Acho que foi o melhor filme que a gente viu na. Não foi? O melhor filme que a gente viu na quarentena. E recomendo bastante. Bom, vamos lá. Agora, falando de processo, parte chata do vídeo. O que acontece, gente? Na última aula, a gente falou
começamos a explicar que o processo é um procedimento que se desenvolve em contraditório, certo? O procedimento é um conjunto encadeado de atos, logicamente encadeados, e a gente viu que o procedimento base é o procedimento comum, certo? Bom, esse procedimento comum, ele começa com a petição inicial. Ele começa, o primeiro ato, na verdade, é a demanda, certo? Que vem sob a forma de uma petição inicial. Quando a demanda é o primeiro ato, é essa forma que ela assume. E aí começa o nosso processo. A gente viu quais são os requisitos formais da petição inicial, tem que indicar o juízo, tem que indicar a qualificação completa das partes, causa de pedir, né, fatos, fundamento jurídico, pedido com todas as especificações, pedido completinho, valor da causa. Acho que não faltou a gente falar quase nada dos requisitos formais. Além disso, provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, opção pela realização da audiência de autocomposição, e eu tenho que instruir com todos os documentos que eu já tiver, além daqueles outros requisitos que a gente falou, artigo 106, 104, artigo 77, 106 também. E a gente começou a falar das partes, dissemos o que você precisa fazer se houver dificuldade de identificar as partes, pode requerer diligências preliminares, se ainda assim for impossível, o processo segue. Por quê? Porque a gente tem a modalidade de citação por edital e o código de forma expressa diz que não é possível brecar o processo simplesmente por uma dificuldade de identificação das partes, certo? A gente falou um pouco de causa de pedir, que são, na minha opinião, é o conjunto de fatos jurídicos que gera que fundamenta o seu direito, né? E, de qualquer maneira, independentemente da concepção de causa de pedir que a gente adote, você precisa indicar a narração dos fatos, o efeito jurídico pretendido e o nexo de causalidade entre o fato e o efeito. Beleza? A gente viu que indicação do dispositivo legal não vincula, basta que o juízo, se quiser qualificar de outra forma, que ele dê vista para as partes, contraditório prévio, certo? Artigos 9 e 10. E a gente falou um pouco sobre o pedido. A gente viu que o pedido precisa ser certo, isso quer dizer que a gente precisa qualificar de forma completa a indicação, fornecer uma indicação precisa da natureza do bem jurídico que a gente quer tutelar, certo? E além disso, o pedido precisa ser determinado. Falar que o pedido precisa ser determinado é completar as qualidades, as características dele, certo? Normalmente, quando a gente fala de determinação do pedido, a gente está falando de quantidade, certo? A gente viu, no entanto, que é possível formular pedido genérico em alguns casos, está lá no artigo 324, parágrafo 1º. A gente deu aquele exemplo da biblioteca, que são bens universais, certo? A gente viu, quando eu não puder qualificar desde logo as consequências do ato do fato, também é possível. E quando a determinação do meu objeto dependendo de um ato ser praticado pelo réu, isso aí depois, ao longo do processo, a gente qualifica. Beleza? Falamos que a doutrina tem divergido sobre a possibilidade de formulação de pedido genérico em demandas de reparação por danos morais, com base no artigo 292, inciso 5º, parte da doutrina entende que foi superado no enunciado 326 da súmula do STJ, que admitia a formulação de pedido genérico, mas o STJ ainda não se manifestou sobre isso, sobre a manutenção disso, à luz do CPC de 2015, certo? A gente viu que o pedido deve ser interpretado no conjunto da postulação, levando em conta todo o conteúdo da petição inicial e não só o capítulozinho do pedido ao final. Falamos depois de pedidos implícitos, que na verdade, pedidos implícitos, né, para alguns é um efeito da sentença, e independentemente de você colocar de forma expressa na sua petição inicial, o juízo tem que levar em conta juros, correção monetária, despesas processuais, honorários advocatícios. Se a gente estiver pedindo prestações sucessivas que se vencem ao longo do processo, essas prestações que se vencem ao longo do processo são automaticamente incluídas, são as chamadas prestações vincendas, e com isso a gente terminou a última aula, certo? Agora a gente vai entrar num outro tópico que diz respeito à cumulação de pedidos. Na verdade, gente, o que a gente tem que entender é o código é uma sistematização, certo? Todo código é uma sistematização. E quando você sistematiza, você não necessariamente vai falar de todas as minúcias de cada uma
das possibilidades processuais ao longo do nosso procedimento. O que você faz é uma regra geral e, de vez em quando, você mexe em alguma coisa que fuja da regra geral, em outras você silencia e a gente interpreta de forma sistemática o código e chega a uma resposta, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a lógica do código é trabalhar normalmente com uma demanda. Uma demanda vem normalmente com um autor, um réu, uma causa de pedir e um pedido. Uma demanda simples. Em alguns casos, o código reconhece, olha, pode haver mais de um autor, mais de um réu, litisconsórcio. Pode haver mais de uma causa de pedir, pode haver mais de um pedido. Sempre que a gente tem mais de uma causa de pedir e mais de um pedido, e normalmente quando a gente tem mais de um réu, o que a gente tem é uma acumulação de demandas. Sempre que você puder formular em dois processos diferentes e juntar tudo no mesmo processo, o que você está fazendo é acumulando demandas no mesmo processo. O código chama isso de acumulação de pedidos, para simplificar. Mas o que a gente tem que entender é, não necessariamente você vai ter, na sua forma, dois pedidos. Você pode ter formalmente um pedido só com duas causas de pedir. Exemplo, entra um aluno na sala, me dá um tapa na cara, me xinga e depois me dá um soco, beleza? Eu fico todo marcado, caio no chão, tenho que ir para o hospital. Repara, eu posso pedir dano moral fundado em várias coisas. Eu posso pedir dano moral só por causa do xingamento, só por causa do tapa na cara, só por causa do soco. Ou eu posso, no mesmo processo, juntar tudo isso. A rigor, o que eu estou fazendo é pedindo dano moral pela causa de pedir 1, dano moral pela causa de pedir 2, dano moral pela causa de pedir 3. Beleza? Isso quer dizer que eu acumulei demandas. Formalmente, o meu pedido é um só, de dano moral. Mas, na verdade, há 3 causas de pedir por trás. Então, tem essa acumulação, certo? O código, ele se preocupa mais com o aspecto formal mesmo de eu apresentar 2 pedidos. Por exemplo, digamos que por causa do soco, só teve o soco, o aluno me deu um soco no meio da sala. Mas eu tive que ir para o hospital, tive que pagar cirurgia, abrir a cabeça e tudo mais. Então vejam, eu posso acumular pedidos com base no soco, uma causa de pedir só. Com base numa causa de pedir, eu posso fazer um pedido de dano moral, dano material, dano estético, certo? Estou acumulando pedidos, estou acumulando demandas. E aí o código diz, essa acumulação, a princípio, ela pode acontecer, desde que você preencha alguns requisitos. E aí lá no artigo 327, ele fala pra gente, olha, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Conexão lá do artigo 55, que é a identidade de causa de pedido e identidade de objeto. Eu posso livremente acumular pedidos. Eu posso pedir um dano moral porque o cara me deu um soco e eu posso pedir o cumprimento de uma obrigação contratual que não tem nada a ver com o soco. O código diz, se forem face do mesmo réu, vai tranquilo, não tem nenhum problema. E aí, quando a gente chega nos requisitos, é isso que a gente tem que olhar. Essa acumulação, portanto, não é livre. Primeiro requisito, está lá no 327, parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade. 1. Que os pedidos sejam compatíveis entre si. Essa é a regra geral, tá? A gente vai ver que depois, daqui a pouquinho, que existe um tipo de exceção. Qual é a lógica dessa compatibilidade de pedidos? Eles devem ser logicamente compatíveis entre si. Veja, eu celebro um contrato com vocês. Eu não posso ir a juízo pedindo ao mesmo tempo o cumprimento da obrigação e a anulação do contrato. Ou o contrato é nulo e ele não tem que ser cumprido, ou o contrato é válido e eficaz e ele deve ser cumprido. Se eu apresento uma acumulação desses dois pedidos, o juiz vai falar, não é possível, beleza? Ele vai falar, esses pedidos são logicamente incompatíveis entre si. Qual a consequência disso? A consequência a gente já vai ver daqui a pouco. A consequência não é acabar o processo todo, não. A consequência é impedir que um dos pedidos não seja feito nesse processo. Ele vai falar, olha, não dá, escolhe um. Se você não escolher, eu vou cortar
um desses pedidos. Beleza? Esse é o primeiro requisito, que os pedidos sejam logicamente compatíveis entre si. Qual é a exceção? A exceção, e a gente já vai voltar nisso, eu só vou ilustrar, a exceção está lá no parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala de um tipo específico de cumulação de pedidos, que é a acumulação eventual ou subsidiária, que eu vou explicar daqui a pouco. É uma forma de você escrever como você quer cumular esses pedidos, e a gente já vai entender por que esse requisito do inciso 1 não se aplica a ele. Próximo requisito, 2. O código fala, olha, para você acumular, o juízo deve ser competente para os 2 pedidos que você quer acumular, ou para todos os pedidos, não precisam ser 2, podem ser vários. O juízo tem que ter competência para todos. Mas veja, essa competência de que o código está falando é uma competência fixada por critérios relativos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tenho um pedido que precisaria ser ajuizado em São Paulo e um pedido que deveria ser ajuizado no Rio de Janeiro, o código diz, não tem problema, posso colocar no mesmo processo. A competência fixada por critérios relativos, ela pode ser afastada nesse caso. A que não pode ser afastada é a competência fixada por critérios absolutos. Eu não posso acumular um pedido que deveria ir para uma vara empresarial com um pedido que deveria ir para uma vara de fazenda pública, beleza? Por quê? Porque essa fixação com base na matéria é uma fixação por critérios absolutos. Tem até o enunciado 289 do FPPC que diz: se houver conexão entre pedidos cumulados, a incompetência relativa não impede essa acumulação em razão da modificação legal da competência. Beleza? Logo, a princípio, eu posso cumular pedidos, mesmo que o juízo não tenha competência para um deles, se essa competência for fixada por critérios relativos. Tranquilo? E o terceiro requisito: seja adequado para todos eles o mesmo tipo de procedimento. O que eu quero dizer com isso? A gente agora está estudando o procedimento comum. Isso quer dizer que eu só posso cumular pedidos no procedimento comum se o procedimento comum for adequado para todos os pedidos. Isso aí, na verdade, é um estudo sobre teoria dos procedimentos especiais. Tem até um livrinho recente dos professores Fred Dias Júnior, muito curtinho, assim, dá para ler bem rápido. Os professores Fred Dias Júnior, Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, que é para uma nova teoria dos procedimentos especiais da Juspod, capa amarela, que eles explicam o seguinte: para que a gente faz procedimentos especiais? Primeiro, o que são procedimentos especiais? Procedimento especial é todo aquele procedimento diferente do procedimento comum. Eu tenho a minha regra geral do procedimento comum. Se eu quiser criar uma diferença em relação a ele, eu falo de um procedimento especial. Beleza? Além disso, eu posso ter também técnicas procedimentais especiais. Em vez de eu construir um procedimento inteiro especial para mudar alguma coisa, eu posso pensar um ou outro instituto específico e mudá-lo para adaptar, beleza? Quando que eu preciso dessa adaptação? Quando que o legislador faz essa adaptação? Ele pode fazer essa adaptação quando ele acha conveniente, por um critério, opção legislativa, né? Lobby, por exemplo, os bancos. Os bancos querem, sei lá, o legislador quer estimular crédito, certo? Aí o que ele fala? Olha, eu vou estimular crédito para comprar carro e para comprar apartamento. Compensação, já que eu quero estimular esse crédito, eu vou dar um procedimento que faz com que o banco cobre mais rápido a dívida em caso de inadimplemento. E aí pronto, está criado um procedimento especial ou está criada uma técnica especial de procedimento. Beleza? A segunda hipótese em que eu crio um procedimento novo é uma hipótese de exigência do direito material. O direito material é tão peculiar, mas tão peculiar, que o procedimento comum não dá conta dele. Se eu não crio um procedimento especial só para esse direito material nunca vai ser tutelado de forma eficaz. Beleza? E aí, a gente faz uma diferença entre o que são procedimentos
especiais facultativos, procedimentos especiais obrigatórios. Sempre que eu não puder tutelar o direito material por outro procedimento que não especial, esse procedimento é obrigatório. A gente tem alguns exemplos muito bons de procedimentos obrigatórios. A gente tem o exemplo do inventário da partilha, procedimento especial para divisão, arrecadação e divisão da herança, né? E a gente tem o procedimento da falência, que é um pagamento concursal de credores contra uma empresa, um empresário que não tem patrimônio suficiente para pagar todas as suas dívidas, certo? Esses são exemplos, por exemplo, esses são exemplos de procedimentos especiais obrigatórios. Por que eu fiz essa digressão? Porque, veja, quando o código fala que precisa ser compatível o mesmo procedimento para todos eles, a gente tem que entender três coisas. Primeiro, se para os pedidos cumulados eu usar o procedimento comum, ótimo, nenhum problema. Se para um dos pedidos eu usar o procedimento comum e para outro eu usar um procedimento especial facultativo, eu posso acumular. Sempre que o procedimento é facultativo, eu posso optar por ir pelo procedimento comum. E aí o código me deixa acumular sem nenhum problema. Quando que eu não posso acumular? Quando for um procedimento comum e um procedimento especial obrigatório. Ou quando for um procedimento especial facultativo e um procedimento especial obrigatório. Ou, evidentemente, quando forem dois procedimentos especiais obrigatórios. Beleza? Na verdade, a gente precisa ler esse inciso terceiro com o parágrafo 2º do 327, que os professores Antônio do Passo Cabral, Leonardo Carneiro da Cunha, professor Alexandre Câmara, defendem que são uma cláusula geral de adaptação procedimental. Veja, o parágrafo 2º diz: quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, é admitida a acumulação se o autor optar pelo procedimento comum. Mas aí vem a parte interessante. Sem prejuízo de eu empregar pontualmente as técnicas processuais especiais que existam para tutela de um ou de outro direito material, beleza? Sempre que for facultativo eu uso comum e as técnicas que o legislador me deu nesses procedimentos especiais eu posso empregar. O procedimento comum, portanto, vira um locus de emprego de técnicas procedimentais que estão espalhadas ao longo do código e ao longo de outros dispositivos legais fora do código, né? Beleza? Bom, como eu já falei para vocês, se algum dos meus pedidos não preencher esses requisitos, o juiz vai fazer um indeferimento parcial da petição inicial. Ele vai excluir um dos pedidos. A gente já vai voltar nisso também mais à frente, quando a gente falar de indeferimento da petição inicial. Beleza? Bom, agora que a gente viu quais são os requisitos, a gente precisa entender quais são as fórmulas de cumular esses pedidos. O código diz que eu posso fazer alguns tipos de cumulação, beleza? Bom, primeiro tipo de cumulação, cumulação simples. Na acumulação simples, eu quero o pedido A e o pedido B, certo? Ou seja, caso clássico, eu quero dano moral e dano material. Eu quero sempre as duas coisas, perfeito? Depois da acumulação simples, a gente tem o que se chama de cumulação sucessiva. O próprio nome já sugere, né? Eu quero o meu pedido A e, se eu ganhar o meu pedido A, eu quero que o juiz analise o meu pedido B, beleza? Por que a gente faz uma acumulação sucessiva? A gente faz uma acumulação sucessiva porque tem impacto em valor da causa, tem impacto em honorários ao final, se eu perder, tem uma série de reflexos ao longo do processo, beleza? O exemplo mais clássico de acumulação sucessiva é aquela em que eu formulo um pedido de reconhecimento de paternidade, que é o meu pedido A. Se o juiz reconhecer a paternidade, então eu quero alimentos. O juízo só precisa analisar o pedido B se ele julgar procedente o pedido A. Essa é a acumulação sucessiva. Beleza?
A gente tem o oposto também. A gente tem o que se chama de cumulação eventual ou subsidiária. Para alguns se chama, lembrando, é subsidiária, não subsidiária. Não é subsídio, é subsídio. O professor Alexandre Câmara diz que quem fala subsídio fala subsolo. Não pode. Bom, a acumulação eventual ela é o oposto da acumulação sucessiva. Na acumulação eventual, eu formulo o meu pedido A e, se o juiz julga improcedente o meu pedido A, eu quero que ele analise o meu pedido B. Beleza? Por isso que o código disse, lá em cima, quando a gente falou dos requisitos da acumulação, no parágrafo 3º, que nessas hipóteses você pode formular pedidos que a princípio seriam logicamente incompatíveis. Ou seja, eu quero falar o seguinte, olha, juiz, eu quero que esse cara cumpra a obrigação dele que está prevista no contrato. Se você acha que ele não tem que cumprir, então pera, anula o contrato e volta as partes ao status quo ante. Beleza? A forma como você faz a sua acumulação permite que você inclua pedidos que a priori seriam logicamente compatíveis. Tranquilo? Bom, está lá no artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Isso tem vários reflexos ao longo do processo também. Tem reflexo no valor da causa, tem reflexo no efeito devolutivo da apelação, que vocês vão ver no período que vem. E assim mais outros reflexos, né? Questões de capítulos decisórios e tudo mais. Bom, agora a gente chega ao último tipo de cumulação. É o que se chama de cumulação alternativa. Está lá no 326, essa aqui é a menina que eu descobri que mora comigo. Bom, 326, parágrafo 1. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha algum deles. Na verdade, quando eu formulo um pedido alternativo, eu não dou uma prioridade entre os meus pedidos. Eu falo, juiz, eu quero o pedido A ou o pedido B. Tanto faz. O que você achar que tem que ser julgado, você julga aí e tanto faz. Eu não estou muito afim de colocar uma hierarquia entre eles, certo? Já vi alguns doutrinadores, e eu particularmente gosto desse exemplo, que é o seguinte, olha, meu produto está com defeito, eu quero que ele seja substituído ou que meu dinheiro seja devolvido integralmente, demanda de consumidor. Eu acho, me parece que esse é um bom exemplo de acumulação alternativa, certo? A outra hipótese que a gente tem que fazer, que aliás foi objeto até de um vídeo que o professor Alexandre Câmara postou recentemente no Instagram dele, é a diferença entre cumulação alternativa e pedido alternativo. Veja, na verdade, cumulação alternativa, eu tenho pedido A e pedido B. Eu estou realmente cumulando pedidos. O pedido alternativo nada mais é do que um pedido só, que é o cumprimento de uma obrigação alternativa. Vocês lembram da obrigação alternativa lá do Código Civil? Na obrigação alternativa do Código Civil, a obrigação é uma só. Eu efetuo o pagamento, no entanto, de uma ou mais formas. O cara se desincumbe da obrigação dando um cachorro ou dando um cavalo. Tanto faz. O meu pedido é um só, cumpra a obrigação. Se ele vai cumprir dando cachorro, se ele vai cumprir dando cavalo, aí são outros 500, mas isso não implica cumulação de pedidos. Beleza? O 325 fala, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, natureza lá do Código Civil, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Vejam, nesses casos, a gente normalmente tem uma fase de escolha da forma como eu vou cumprir a obrigação, certo? Que é o que a gente chama de concentração da obrigação. Essa concentração pode caber ao credor ou ao devedor, depende do que está escrito no contrato, certo? Se a obrigação couber ao credor e o credor vier cobrar essa obrigação, o credor é o autor no nosso processo, o credor já indica na petição inicial como que ele quer que a obrigação seja cumprida. Quando o réu é citado, ele já sabe o que ele tem que entregar.
Se a concentração, no entanto, couber ao réu, ele, na contestação, vai fazer essa concentração, vai escolher como que ele vai realizar esse cumprimento. Beleza? Bom, com isso, a gente fecha a acumulação de pedidos, tá? E passa para correção dos vícios da petição inicial. Vejam, a gente mostrou que há uma série de requisitos formais da petição inicial, certo? Tem lá no 319, tem no 320, tem esses requisitos da acumulação, um monte de requisitos. A petição formal tem muito detalhe, tá? Depois eu posso até disponibilizar para vocês um exemplo de petição inicial para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem mais ou menos como ela funciona. A questão é, o código, e a gente já estudou isso, o código ele é regido por alguns princípios, certo? Um desses princípios, está lá no artigo 4º, é o princípio da primazia de resolução do mérito. O que esse princípio quer dizer? E da atividade satisfativa, né? Mas para a gente a atividade satisfativa agora não importa tanto. O que esse princípio quer dizer, gente? Esse princípio quer dizer o seguinte, sempre que possível, o juiz vai desconsiderar ou tentar corrigir os vícios formais do processo a fim de que a gente possa chegar a uma solução ótima. A solução ótima é a solução de mérito. É dizer quem tem razão e quem não tem razão. Beleza? Bom, nesse caso, a gente tem um exemplo claro de aplicação desse princípio da primazia de resolução do mérito. Quando o autor formula a sua petição inicial, só que ela apresenta algum defeito, algum vício formal. Aí vem o código no artigo 321 e diz para a gente, olha, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche algum dos requisitos que estão elencados no 319 e 320, ou, veja, não só requisitos formais, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. O que é isso? Petição mal escrita. Às vezes a petição está, assim, aparentemente com os requisitos formais dela todos lá. Ela está muito mal escrita, o advogado não sabe redigir direito, ou tem um pedaço que está muito ambíguo. Nesses casos, em ambos os casos, seja por vício formal, seja por defeito que dificultem a compreensão dela, o juízo determina que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete. Ou ele vai trocar o que está errado, ou ele vai acrescentar o que estava faltando. Veja, o Código de 73 parava por aqui. O Código de 73 dizia, olha, o juiz vai mandar você corrigir. O juiz olhou a sua petição, achou uma porcaria, ele vai falar, autor, toma aí o prazo, ajeita. E aí o autor olhava, o autor que fez a petição, olhava e falava, ué, para mim tá boa. Se não tivesse boa, não tinha protocolado. Para mim tá ótimo. Não sei qual é o vício. O Código de 2015 tenta corrigir esse problema que surgia. O Código de 2015 colocou um pedacinho no final desse dispositivo. Ele fala, o juiz manda completar ou emendar, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Isso nada mais é do que uma consequência do princípio da cooperação, certo? Agora, o juiz não diz apenas completa, ele fala completa porque está faltando fundamento jurídico, completa porque o pedido está mal feito, completa porque aparentemente não estão preenchidos os requisitos da acumulação, faltou o valor da causa, você não deu a qualificação completa das partes e nem disse que tem dificuldade, não requereu diligência. Então, está aqui uma oportunidade para você corrigir. Se o autor não corrigir no prazo de 15 dias, a gente vai ter uma consequência jurídica, que é a consequência do indeferimento da petição inicial. Beleza? Se o autor corrigir a petição estiver perfeita, ótimo, vida que segue, o processo vai ser tocado adiante. Então, esse artigo 321, ele é pensado à luz do princípio da cooperação e da primazia de resolução no mérito, certo? Sempre que possível, a gente vai tentar corrigir ou desconsiderar vícios formais para julgar o mérito do nosso processo. Tranquilo? Próximo tópico é indeferimento da petição inicial. Está lá no artigo 330. Veja, o que a gente precisa entender
é que a gente só usa a nomenclatura em deferimento da petição inicial quando se tratar de uma decisão liminar. Vou explicar aqui o que é decisão liminar para vocês, um pronunciamento liminar. Vejam, liminar vem de in limine litis, expressão em latim. Vejam, liminar vem dessa expressão in limine litis, certo? In limine litis quer dizer no começo do processo. Muita gente acha que liminar é sinônimo de tutela provisória, de tutela antecipada, mas não é, tá? Na verdade, liminar é uma expressão que a gente usa para tudo aquilo que é feito no começo do processo, para tudo aquilo que é feito antes da citação do réu, antes do réu ingressar no processo. Então, quando a gente fala que o indeferimento da petição inicial é um indeferimento liminar, o que a gente está falando é o réu ainda nem foi citado, beleza? Se o réu ainda não foi citado, ele ainda não foi chamado para se manifestar nesse processo. Bom, aí vem o artigo 330 e diz, antes da citação, o juízo deverá indeferir a petição inicial quando 1. Ela for inepta. O que é inépcia? Inépcia da petição inicial é a existência de vícios muito graves na petição inicial. O parágrafo 1º diz para a gente, considera-se inepta a petição inicial quando 1. Faltar pedido ou causa de pedido. 2. O pedido for indeterminado nas hipóteses em que ele deveria ser determinado. Se for uma hipótese que cabe pedido genérico, ótimo, vida que segue. 3. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Lembram que a gente falou que na indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos tem que ter fato, efeito jurídico pretendido e o nexo de causalidade. Se não fizer sentido, a petição inicial é inepta. 4. Quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Veja, é claro que se algum dos pedidos puder ser mantido naquele juízo, se um dos pedidos tiver o procedimento adequado, beleza, a gente faz um indeferimento parcial, exclui só o que está errado. Agora, se nada pode seguir naquele procedimento, se nada pode seguir do jeito como foi acumulado, então a gente tem um indeferimento total da petição inicial. Beleza? Bom, o parágrafo 2º também diz que é possível considerar inepta a petição inicial quando eu formular um pedido de revisão de uma obrigação. Exemplo, fiz um contrato com um banco, tá? Acho que o banco está me cobrando mais do que ele deveria cobrar. Aí eu falo, juiz, olha só, dá uma olhada nessa obrigação, porque eu acho que ela está muito abusiva. Eu acho que os juros que o banco cobram de tipo 15% ao mês são muito altos. Vem o parágrafo 2º e diz, nesses casos, você tem que dizer qual o valor que você pretende. Então, você acha que 15% é muito? Ah, tranquilo. Qual o valor que você acha adequado? E, além disso, você precisa, no curso do processo, continuar a pagar o valor que você coloca como incontroverso. Beleza? O parágrafo 2º diz, sob pena de inépcia, você precisa indicar, discriminar na sua petição inicial as obrigações que você acha que são controvertidas e as que são incontroversas. Tranquilo? Além disso, o juízo pode indeferir liminarmente a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima. Vejam, sempre que o réu alega sua ilegitimidade, isso a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de respostas do réu, os artigos 338 e 339 permitem ao autor que corrija a petição inicial, quando o réu alega, tá? Só que agora a gente está falando de uma decisão liminar. O réu ainda não falou nada. O juiz bateu o olho e falou, putz, está faltando legitimidade. Esse cara está falando de uma demanda de cobrança,
e quem ele indicou como autor e réu não são os sujeitos da relação jurídica de direito material. Claramente, lendo a petição inicial, eu consigo vislumbrar isso. Não preciso de mais nada, só técnica da sessão. Nesse caso, o juiz deve indeferir liminarmente a petição inicial. Só que aí vem a doutrina e fala: calma, se quando o réu alega, o autor tem a oportunidade de corrigir, aqui também a gente deveria dar essa oportunidade. É o enunciado 296 do FPPC. Verificando liminarmente a ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Beleza? Isso também é uma consequência, evidentemente, do 321. O 321 diz que você tem a oportunidade de corrigir os vícios da petição inicial. Tranquilo? Além disso, também devo indeferir a petição inicial liminarmente quando o autor carecer de interesse. Para alguns, interesse e legitimidade ainda são as tais condições da ação, né, os requisitos para o provimento de mérito. Para outros, como o professor Fred Dier, eles integram os pressupostos processuais. Diferença acadêmica, acho que de pouquíssima relevância prática para a gente. Além disso, quando não forem atendidas as determinações dos artigos 106 e 321. O 106 é aquela indicação dos endereços, certo? E o 321 é justamente a oportunidade para você corrigir o vício. Tranquilo? Vejam, gente. Repara que esses vícios, eles podem continuar depois. O juiz pode papar mosca, né? Ele não viu nada disso. E o réu, na sua resposta, depois, vai alegar esses vícios. A questão é, se o réu alega depois, a gente já não chama mais isso de indeferimento da petição inicial. A gente só chama de indeferimento o que é liminar. Depois, a consequência é a mesma. O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. O juiz não analisa o mérito, não diz quem tem razão. Só que a gente não chama, não dá mais o nome de indeferimento da petição inicial. A gente vai falar que falta pressuposto processual, falta uma determinada condição da ação, legitimidade e interesse, ou tem algum outro vício que a gente verifique. O nome, portanto, indeferimento, é só nas hipóteses em que ele é liminar, antes da citação do réu. Beleza? Bom, juízo indeferiu a petição inicial. O 331 fala: nesses casos, o autor pode entrar com um recurso que a gente chama de apelação. Essa apelação dá ao juízo a oportunidade de se retratar, de voltar atrás. O juízo vai ler as razões do autor e vai falar: putz, sequelei, errei mesmo, não, beleza, autor, estou voltando atrás aqui. Se ele voltar atrás, ótimo, o processo vai seguir, vamos ver o que a gente tem que fazer daqui para frente. No entanto, se o juízo não se retratar, o parágrafo 1º diz para a gente que a gente cita o réu. Mas a gente não cita o réu para contestar, não. Para se defender, não. A gente cita o réu para responder esse recurso. O réu vai se limitar apenas a falar se a hipótese de indeferimento da petição inicial ou não. Só isso que ele vai fazer. Essa resposta a gente chama de contrarrazões, tá? Toda resposta a um recurso a gente chama de contrarrazões de recurso. Parágrafo 2º. Se o tribunal achar que o autor tem razão, que o juízo lá embaixo errou, não era caso de indeferimento da petição inicial, ele manda o processo seguir. Só que o réu já está citado. Nesses casos, o prazo para contestação começa a contar quando o réu for intimado lá embaixo de que os autos retornaram do tribunal. Beleza? Se o autor não recorre, ótimo, o processo acaba, não tem mais discussão. Tranquilo? Então veja. Petição inicial, certo? Nossa demanda. O juízo verifica se tem algum equívoco, manda emendar. Não emendou, ou se for um vício gravíssimo, insanável, que é difícil, quase todo vício é insanável, ou se for um vício gravíssimo, insanável, a gente indefere a petição inicial, indeferimento liminar. Nesse caso, cabe apelação. Se o juízo não se retratar, a gente intima o réu para responder. Se o tribunal falar que a petição estava perfeita, o processo baixa de volta para o juízo
e aí o réu é intimado para contestar, para apresentar sua defesa. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente viu também que esse indeferimento pode ser parcial, certo? O que isso quer dizer? Se um pedido só estiver errado, se um réu só não tiver legitimidade, se para um dos pedidos faltar interesse, o juízo não vai indeferir a petição inicial toda. Ele indefere só o que está viciado. É um indeferimento parcial, certo? A gente não viu que pode haver acumulação de demandas, apresentar mais de um réu, mais de um autor, mais de um pedido, mais de uma causa de pedir. Então, esses vícios podem dizer respeito a um pedaço, só um pedaço da minha petição inicial. É um indeferimento parcial. Se houver um indeferimento parcial, o recurso cabível é o chamado agravo de instrumento. Tudo isso vocês vão ver com mais calma no próximo período. Só estou ilustrando para vocês saberem se um dia vocês se depararem com isso, tá? Beleza? E aí é a dinâmica normal do agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento não tem nenhuma peculiaridade, diferentemente dessa apelação que a gente já tratou. Bom, fechamos então indeferimento da petição inicial, correção dos vícios e indeferimento da petição inicial. O próximo tópico é a modificação e a estabilização da demanda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o código estabelece um limite, um momento máximo para que o autor possa mudar a sua demanda. Depois de um determinado ponto, vai ficar do jeito que está. E aí é problema do autor que formulou mal, certo? Bom, o 329 diz para a gente. O 329 trata da alteração objetiva, que é a mudança de causa de pedir ou de pedido. O 329 não trata da mudança de partes, tá? É só o aspecto objetivo da nossa demanda. O 329 fala: 1. O autor poderá, até a citação, aditar o pedido, mudar o pedido à vontade, independentemente de concordância do réu. Ou seja, o réu nem está no processo ainda. Muda à vontade. Foi citado, peraí, da citação até a fase de saneamento, que a gente vai ver quando é, eu, autor, ainda posso trocar minha petição inicial, ainda posso aditar. No entanto, desde a citação até o saneamento, eu só posso mudar se o réu concordar com essa mudança, beleza? Então, o réu tem que consentir com essa alteração. Se ele não consente, vai ficar do jeito que está. Tranquilo? Bom, a princípio, pela leitura do 329, inciso segundo, a princípio, alguns doutrinadores chegam e falam: depois disso, amigo, estabilizou a demanda, não muda mais nada. Depois do saneamento, parou por aí, certo? E aí vem uma outra corrente da doutrina e fala: não, alto lá. Lembram dos negócios jurídicos processuais? Lembram que nos negócios jurídicos processuais a gente pode alterar o procedimento, pode estabelecer obrigações, pode mudar os ônus, deveres, poderes, sujeições do processo? Beleza. Vem parte da doutrina e fala: bom, então se as duas partes concordarem, mesmo depois do saneamento, o código não veda, o código silencia. Se elas concordarem, aplica o artigo 190, que é a nossa cláusula geral de negociação processual, e pode aditar à vontade. Professor Fred Dier, professor Daniel Mitidiero defendem, por exemplo, que é possível essa alteração consensual mesmo depois do saneamento. Então a gente já tem aqui duas correntes. Uma que entende que estabiliza, não pode mudar, assento chora, e outra que entende negocialmente, havendo concordância, muda à vontade. Tem uma terceira corrente, que é do professor Marco Antônio dos Santos Rodrigues, que é professor da UERJ. O professor Marco Antônio, ele diz o seguinte: olha, realmente, a regra geral é até o saneamento com consentimento, depois por negócio jurídico processual não tem nenhum problema. Só que existem peculiaridades tão grandes que podem justificar a mudança da demanda mesmo sem o consentimento do réu. Ele fala que a gente deve observar alguns princípios, né? Tipo boa-fé, contraditório, real necessidade, economia processual. Por quê? A lógica é bastante interessante. Pensa só. Eu teria que ajuizar uma outra demanda se o réu não concorda. Nessa demanda, se ela for conexa, ela provavelmente vai ser distribuída para o mesmo juízo.
E aí o juízo vai ter que julgar tudo junto, sob pena de decisões contraditórias. Só que aí vai ter que ter, novamente, uma contestação, novamente uma réplica, novamente uma especificação de provas, novamente uma fase de saneamento. Isso pode demorar muito mais. Então, há casos em que todos esses princípios juntos, segundo o professor Marco Antônio dos Santos Rodrigues, justificariam uma possibilidade de alteração da demanda mesmo sem o consentimento do réu. Tá? Então, a gente tem essas três correntes. A muito restritiva, que fala que não muda mais depois do saneamento, a que admite por negócio e a que admite também, excepcionalmente, mesmo sem a concordância do réu. Certo? Essa é a alteração objetiva. A gente está falando de causa de pedir e de pedido. Temos também a alteração subjetiva. Mas a alteração subjetiva ela não está no 329. Quando a gente estuda lá em TGP partes no processo, a gente vê no artigo 108 que, em alguns casos, é possível a troca das partes. Vejam, eu estou discutindo de quem é essa caneta, tá? Eu e vocês, a gente está discutindo. A caneta está comigo. Eu pego e vendo a caneta. A princípio, eu continuo no processo. Eu continuo no processo defendendo os interesses de quem comprou a caneta. Essa é a regra geral. Excepcionalmente, se o réu concordar, eu posso sair do processo e entrar quem comprou. Beleza? É uma alteração subjetiva da demanda. Normalmente depende da concordância nessas hipóteses de alienação da coisa ou de cessão do crédito que está sendo discutido. Eu já dei um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo acontece quando o réu, na sua contestação, diz que ele não deveria estar lá. O código no 338 e 339 permite ao autor que troque os sujeitos do processo. Há outros exemplos, morte, quando o direito for transmissível, e por aí, e assim por diante. Mas a alteração subjetiva é absolutamente excepcional, tá, gente? Para fechar a aula de hoje, a gente precisa falar da improcedência liminar do pedido. Procedência liminar do pedido está no artigo 338. Repara, ainda é liminar. Ainda é antes da citação do réu, beleza? O réu ainda não entrou nesse processo. Então, como é que fica, por enquanto, a nossa linha do tempo aqui do processo? Bom, por enquanto a gente tem petição inicial, certo? O juízo vai analisar se é hipótese de emenda da petição inicial. Caso a petição inicial não seja corretamente emendada, a gente tem o indeferimento liminar da petição inicial, certo? E agora, estando com todos os requisitos preenchidos, o juiz ainda não manda citar. Ele vai analisar se a hipótese de já julgar o pedido improcedente é a chamada improcedência liminar do pedido. Beleza? Então, reparem, eu estou falando aqui não é de um vício de procedimento. A petição aparentemente está perfeita, formalmente perfeita. O que eu estou falando aqui é de análise de mérito. Uma análise de mérito absolutamente excepcional, porque normalmente eu só posso analisar o mérito depois que todas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar nesse processo. O réu ainda não está aqui. Mas são situações tão bizarras que a gente quer que o autor perca sem a necessidade do réu gastar seu tempo e dinheiro. Beleza? O que eu estou falando é de uma decisão favorável ao réu. Por isso que o código dispensa a sua oitiva. Ora, não tem nenhum prejuízo para esse réu, então, ótimo, vida que segue. Artigo 332. Nas demandas que dispensem a fase instrutória, ou seja, o autor não precisa demonstrar nada de fatos, se os fatos são verdadeiros, se não são. De parte da premissa de que os fatos dele são verdadeiros mesmo. Tudo que ele falou ali está certinho. Nesses casos, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente procedente o pedido que,
A maioria desses casos diz respeito à hipótese de contrariedade a precedentes, tá? Precedentes vinculantes. Vejam, os precedentes eles não têm só o efeito de vincular decisões posteriores, eles têm alguns outros efeitos. Um desses efeitos é o efeito obstativo. O efeito obstativo impede demandas e recursos contrários a esse precedente. Se eu quero brigar contra o precedente, todas as portas vão se fechar na minha cara. Antes da citação do réu, eu já estou tomando um não do juiz. Eu já estou tomando uma improcedência liminar do meu pedido. Olha só, precedentes vinculantes eu digo no sentido lato, de padrões decisórios vinculantes, que englobam alguns acórdãos que o 927 diz que são vinculantes, e englobam alguns enunciados de súmula, que não são propriamente precedentes, mas são padrões decisórios com uma certa eficácia, tá? Vamos lá. 1. Quando a demanda do autor contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ. Quando contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 3. Quando contrariar acórdão de entendimento de incidente de resolução de demandas repetitivas. É o IRDR. E quando contrariar enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Essas hipóteses todas são de padrões decisórios vinculantes, que a gente vai ver no próximo período, tá? É um estudo sobre precedentes e padrões decisórios, basicamente com o artigo 927, uma série de outros microprocedimentos do Código que regulam a formação desses precedentes, tá? Esses são os primeiros casos de improcedência liminar. O juiz bateu o olho, viu que o autor está tentando contrariar um negócio desses, tchau. Não vou nem citar o réu. Seu pedido improcedente. Já estou vinculado. Não vou nem gastar tempo e dinheiro do judiciário. Não vou gastar nem tempo e dinheiro do réu. Porta vai fechar na sua cara. Beleza? Além dessas hipóteses, tem uma que é um pouco mais controvertida. O parágrafo 1º diz: o juiz também julga improcedente liminarmente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Por que isso é mais controvertido? Porque, vejam, há hipóteses de prescrição, na verdade, há hipóteses de decadência que o devedor pode abrir mão, certo? Eu posso preferir pagar minha dívida. A prescrição é a mesma coisa. O devedor sempre pode abrir mão da prescrição. A prescrição, para ela se operar como um fato extintivo do direito, ou extintivo da pretensão, sei lá, do direito de ação, seja a corrente que vocês queiram adotar sobre a prescrição, para ela se operar mesmo, ela precisa da concordância do devedor. Se o devedor quiser renunciar à prescrição, ele pode renunciar, ele pode preferir ser cobrado, ele pode preferir pagar, ele pode preferir que seja declarado que ele nunca contraiu a dívida. Então, e vejam, tem vários casos em que isso é muito relevante, tá? Quando a gente olha lá o artigo 940 do Código Civil, o artigo 940 diz que se você cobra de alguém uma dívida que já foi paga, ou se você cobra indevidamente uma dívida com excesso, quem foi cobrado pode pedir esse dinheiro. Então, vejam, vem um cara e fala, Felipe me deve 100. Eu digo, opa, já paguei 100. Então, eu quero cobrar de você 200. Está lá no 940, beleza? Por isso que é relevante o fundamento da improcedência. Por isso que eu posso abrir mão da prescrição para discutir alguma outra coisa em determinado caso. Pode me ser favorável. Bom, se a decadência, em alguns casos, pode ser renunciada, se a prescrição pode ser renunciada, então faz pouco sentido a gente admitir que o juízo acolha esses fundamentos de improcedência sem ouvir o réu, certo? Tem uma discussão, portanto, grande sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Tranquilo? Bom, nessas hipóteses de improcedência liminar, o recurso cabível é a apelação. E a mesma apelação, igualzinha, sem tirar nem pôr, do indeferimento liminar. O autor apela, o juiz pode se retratar. Não se retratou, cita o réu para apresentar contrarrazões, resposta ao recurso. Se o autor ganhar, vai voltar para o primeiro grau e aí o réu se defende.
beleza? Assim como o indeferimento liminar, a improcedência liminar também pode ser parcial, certo? Se eu formulo dois pedidos em relação a um deles, a prescrição ou a padrão decisório vinculante, esse pedido é liminarmente indeferido. O resto vai seguir adiante. Nesse caso, o recurso cabível não é apelação, é agravo de instrumento, tá? Só para ilustrar para vocês. Bom, gente, chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar da audiência do 334, audiência de conciliação e mediação, e depois a gente já parte para respostas do réu, beleza? Então, só para ilustrar para vocês. Se eu formulo a minha petição inicial, se tem algum vício, indeferimento liminar. Desculpa, se tem algum vício, emenda da petição inicial. Não corrigido o vício, indeferimento liminar. Bom, está corrigido o vício, ou petição está perfeita. Improcedência liminar do pedido. O juiz ainda vai analisar se há a hipótese de aplicar o 332. Não sendo essa hipótese, agora sim é que a gente vai citar o réu, beleza? A gente pode citar o réu para ir a uma audiência do 334, ou a gente pode citar o réu para contestar, para responder, melhor dizendo. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Então, por hoje, a gente acaba. Qualquer dúvida que vocês tenham, tanto da primeira aula quanto dessa, só fazer pergunta no Facebook, onde vocês quiserem. Um abraço.